é dia 23 de janeiro de 2025, nós estamos na localidade do Chico Lumã. Fomos muito bem recebidos, né, pelas pessoas que nós fizemos contato e aceitaram com muito grado, né, para participarem desse nosso Resgatando Memórias. Essa é a nossa 11ª edição do projeto Resgatando Memórias Comunidades aqui no Chico Lumã. Né? Nós vamos contar como convidados o seu Delésio Gomes da Silva Fraga, o senhor Valmor de Souza Bittencourt, a senhora Denise Fraga Guimarães e a senhora Marlisa Peixoto Fraga. Pelo museu participam eu, Rosalva Rocha, Carla Cunha, e nós estamos também, trouxemos a Isabel Bestetti, ex-estagiária do museu, que de forma voluntária pediu para participar, para fazer alguns takes, alguma coisa, pela afinidade e identidade que ela tem com o museu. E na gravação e captação de imagens, o Daniel Ricardo. Eu, em primeira mão, já agradeço a acolhida de vocês, né? Numa tarde muito quente, né? E passo a palavra à Carla para começar a entrevista, né? O bate-papo com os nossos convidados. Boa tarde de novo. Boa tarde. Como a Rosalva já frisou, muito obrigada por vocês terem aceito o desafio de estarem com a gente hoje. Eu vou começar perguntando para que vocês falem de novo o nome, a idade, local de nascimento de vocês, se vocês nasceram aqui na localidade ou não. Podemos começar com a Marlisa, nome completo. Meu nome é Marlisa Peixoto Fraga, não sou natural daqui, vim para cá para trabalhar na escola aos 18 anos de idade e fiquei aqui, casei e moro até hoje aqui e sou professora aposentada da escola. Estou me aposentando esse ano em 2025. Denise? Meu nome é Denise Fraga Guimarães, eu nasci na comunidade de Tapumes, comunidade vizinha nossa aqui, vim morar no Chico Lumã com 13 anos. Sou professora, sou aposentada, tenho 57 anos. Eu sou o Delésio Gomes da Silva Fraga, tenho 60 anos, nascido na comunidade de Tapumes, acredito que de Parteira, que na época não existia outro modo, a não ser. Eu também fui de Parteira. E foi talvez, de poucos, de muitos, que permaneceu no interior, né? E me orgulha hoje de participar da comunidade e do Chico Lumã, inclusive, na qual, quando eu tinha 12 anos de idade, eu passei a pertencer ao Chico Lumã, que era a terra natal dos meus avós. Então, permaneço até hoje aqui na comunidade Chico Lumã. Tua profissão, Delésio? Profissão agricultor. Agricultor. Agricultura na área de? Basicamente, arroz e pecuária. Pecuária também. Seu Valmor? Meu nome é Valmor de Souza Bittencourt, sou nascido aqui no Chico Lumã, sou agricultor e tenho... Bom, vai não. 77, seu 77 Valmor. anos. O senhor trabalha na agricultura com arroz também? Não. É gado, plantação seca, essas coisas assim. Ah, sim. O senhor tem um comércio, né? Tem, a minha esposa tem. Aqui no Chico Lumã mesmo? Chico Lumã, Desde quando o senhor tem esse comércio? uns 30 anos. E o senhor é que abastece a comunidade aqui, Pois é que faz, com produtos diversos. diversos. É um armazém geral. Em geral, tem de tudo um pouquinho de tudo. O senhor é casado, Sou casado, tem filhos, tenho 2 filhos, casado de filhos. e os filhos moram aqui na comunidade também? Não, um mora em Garataí e outro mora aqui em Baverlei. O filho mora em Garataí e a filha em Baverlei. Sim. Ficou só o senhor e a esposa Sou eu e aqui. a esposa. Tem 4 netos. E o seu Delésio é casado também? Sim, casado, tenho um casal de filhos, uma menina com 24 e um rapaz com 21 anos. E a minha mulher é professora aqui na comunidade de Chico Lumã, na escola Érico Veríssimo. A Denise, tu ainda é a diretora? Não. Fazem 6, 7 anos que estou aposentada. Tá, mas tu foste diretora aqui por muitos anos, né? Eu trabalhei 28 anos na escola e 16 anos eu fui diretora. Sou
casada, tenho uma filha que não está morando comigo, mora em Novo Hamburgo. Marlisa, tu disse que tens filhos também? Eu tenho um menino de 22 anos, estudou aqui desde do primeiro ano até o 9º ano, né, aqui na escola, e fez o ensino médio em Santo Antônio e morava junto conosco aqui, mas agora está morando em São Paulo. Então estou eu sozinha no Chicolumã. Mas está tudo certo, né? A gente cria filhos é pro mundo, né? É verdade. Eu fui diretora nessa escola aqui também, quando ela era do Estado, porque essa escola era do Estado, depois ela passou para o município. Tá? Ah, Em que interessante. época ela passou pro município? 1990, ela foi Antes ela era escola rural. ela é escola rural de Chicolumã. Quando eu vim para cá, a escola funcionava aqui no salão. Eu vinha, parava a semana toda aqui, não tinha como ir e voltar. Eu vinha segunda-feira e voltava sexta-feira para ir embora. Trabalhava aqui na escola, depois ela foi municipalizada, construíram aquele prédio, foi para lá. Eu trabalhei, daí fiz concurso do Estado, continuei. Mas ela foi. O prédio foi construído enquanto escola do Estado. Sim, enquanto escola do Estado. O Estado que construiu a O Estado escola, que né? construiu. Porque aqui já depois do município passou para o Estado, que era a escola do Estado. Sim. E aí depois ela foi, mudou-se de prédio, né? O prédio é logo ali. E eu fui diretora do Estado também, acho que 2 anos ali. Aí depois entrou tu, Denise, já ou não? Uhum. Como diretora, né? Depois, Ela foi municipalizada. Ela voltou para o município. a escola funcionava no salão paroquial, aí o Estado construiu o prédio da escola, ficou um tempo, né, Marisa? Acho que uns tempo. 8, 10 anos, né? Aí depois passou para o município, municipalizou. Na época, ela tinha mais ou menos uns 17 alunos, da primeira série até a 5ª série. Com a municipalização, que já foi... Na municipalização já teve a 6ª série, a 7ª série e a 8ª série. Tudo no mesmo ano. Aí nós passamos a ter 120 alunos. A escola tinha quantos alunos quando ela era escola rural? Escola rural teve uma época com muitos alunos, né, Valmor? Enquanto escola rural, a gente tinha os registros, tem até hoje lá na escola. Então de 60, É, né? 60 alunos. Aí depois, passando o tempo, Sim, aí a escola diminuiu passou bastante. a ser escola municipal de ensino incompleto, Érico Veríssimo. Veríssimo, porque era só até a 5ª série. Aí passou a ter menos alunos, Sim. depois municipalizou, aumentou o número de alunos. Quantas comunidades nós identificamos que começaram, as escolas começaram dentro dos salões paroquiais? É, né? É incrível, né? Na verdade, quando a gente conversava com os moradores aqui, que a gente fazia, né, resgatando as histórias a história da localidade, eles contavam para nós, tudo assim, contando de forma oral, né? Não existe registros. Mas eles contavam que a escola iniciou na casa, que eu não lembro o nome, de uma família Laureano. E aí lá eles começaram a oferecer educação para as crianças. Não sei se era um professor, né? A professora Marlisa que vinha. Vinha um professor, aparece. E aí depois construíram uma outra escolinha, né? Valmor mais adiante. Aí já é um prédiozinho próprio da escola. Sim. Depois veio pro É que salão. veio pra- E Aí uma veio pro- particularidade que eu presenciei na minha época de escola, tanto no Chicolumã quanto no Tapumes, é que eram dentro do salão paroquial. Não tinha uma sala específica. né? Sim, era todas as Tinha que séries evacuar em dividia, né, momentos com de madeira, festa para dividida as liberar a salas. festa. As salas tinham as divisórias de madeira e quando fazia as festas da Retirava as comunidade... divisórias e fazia a festa. Hoje, quantos alunos mais ou menos tem na escola? 50, em torno de 50 alunos. E ele é de 1º ao 8º ano? Agora primeiro a nono ano. 9º ano. 1º a 9º, isso é. Mas a gente Agora vai recebe ao nono. alunos de Barrocadas, Eu ia fazer essa pergunta. Tapumes, Morro Grande, Ricão do Capim e Chicolumã. Transporte Lombas, escolar. o transporte vem de todos os lados, né, e traz alunos para nós aqui. Teve uma época que veio aluno até da esquina dos morros. É, Tá. E agora vamos puxar um pouco mais lá para a história mesmo da comunidade. Seu Valmor, qual é as suas lembranças mais antigas daqui? O que que tinha no Chicolumã? O senhor era criança aqui no Chicolumã? O que que tinha no Chicolumã? O que que o Chicolumã oferecia? Aqui é pouca coisa. Bom, o que tinha mais aqui é a plantação do seco, nos tratados. Ele plantava muita mandioca, milho, feijão, essas coisas assim, batata doce. Não tinha luz, fazia o charque, carregava ali, sargava. O porco ali, carregava o porco ali, fritava bem a carne, botava um tapane para conservar.
Tinha poço? Tinha poço. A manteiga ia pro poço? Que época chegou a luz aqui na comunidade? 1981. 81. Não é tão longe, né? Naquele tempo era difícil. E até a luz chegar, era através de quê? Algumas propriedades que tinham mais evoluída eram através de geradores. O seu Leonel Barcela era um pioneiro, tinha gerador. O que me marcou aqui era a serraria ali, do falecido Brechol, que depois deu origem ao Ramos Pereira. E uma coisa que me marcou é que ali por 1978 eles acabaram indo para a cidade, ali para 474, em razão que não tinha luz elétrica que lá tinha. 2 anos depois veio a luz para cá. Mas as luzes eram basicamente isso. As casas mais humildes eram um candeeiro, querosene. Lampião, Deleuze, coisa assim? Quem tinha mais poder aquisitivo tinha um lampião, e eu lembro do Aladim. O Aladim era um lampião grande, com uma camisa incandescente, para depois vir a era do liquinho, a gás. E depois do liquinho, logo em seguida, já entrou Já a luz veio a elétrica. luz elétrica. E a luz veio, mas a luz veio por mobilização da comunidade, né? Sim. Acho que nós temos o Raizinho, alguma Tem coisa. essa história. É. Eu lembro também agora assim de quando eu era criança, né? Meu pai sempre trabalhou assim com lavoura e tinha trator, assim. Depois ele tinha dele mesmo, né? Mas antes dos patrões dele. E a gente olhava a TV, ligava a TV na bateria. Sim. Aí tinha uma TV pequenininha, né? Daí a gente, né? Nós não tínhamos energia elétrica, então era só em alguns momentos que a gente podia usar, porque a bateria gastava, né? Terminava. Então a gente assistia as novelas, algum programa na TV ligado na bateria. Eu voltando a interferir, a Denise, a gente se criou muito próximo, ela era minha vizinha lá quando criança, e eu passei essa fase que a TV era a bateria. Como o pai dela plantava arroz, tinha uma facilidade maior de carregar as baterias, carregava no trator. Sim. Nós tínhamos que levar a bateria até Santo Antônio para carregar, então o tempo era mais curto, né? Você assistia uma TV. E aí uma coisa que me marcou muito aos domingos à tarde era ir lá no Bernardo olhar os Trapalhões. Naquela época. Porque daí podia, né? Programa de família. E aí também lembrando assim, na casa onde o Deleuze morava, a mãe dele, a dona Anitta, né? Sim. Ela oferecia para nós, eu nunca vou esquecer do sabor, assim, da primeira vez que eu provei e como eu gostei, gelatina. Eles tinham a geladeira, A gente tinha geladeira a a gás. gás, e ela ofereceu para nós gelatina. Nossa, eu amei aquilo, meu e meus irmãos, né? E aí também foi na família do Deleuze. Além da geladeira a gás, Era a gente gás, tinha a o gás. chuveiro a álcool. Aquele chuveiro tinha uma serpentina, a gente colocava um copinho e tinha que tomar cuidado, que se o banho fosse muito longo, o álcool acabava, terminava o banho. E se tu fosse alimentar ele, às vezes ainda tinha alguma faísca lá e ele incendiava. Eu uma vez derramei fogo Risco de sobre mim. incêndio, né? De queimadura, né? PPCI não existia na época, né? Não, Tudo não, podia, né? Aqui, sobre nós estamos no salão comunitário, a gente viu que tem a igreja aqui. Quem é a santa padroeira da comunidade? Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. E de que época é a construção dessa capela e o salão comunitário? Vocês sabem? A capelinha foi construída, o Deleuze, pela dona... Como é? Não, mas daí foi A Grutinha. A original. A Grutinha. Não, A ali, igreja, vamos A ver. primeira capelinha. A primeira capela é aqui, bem pequenininha. Era uma Foi construída de madeira. E com o tempo Essa é a terceira, né? é a Vamos... terceira capela agora. Ah, essa é a terceira capela. Geralmente. eu me lembro dela que ainda era madeira, mas já aqui. Mas teve uma outra menor. Tem uma menor bem aqui, assim. E aquela grutinha, tem uma história Tem, interessante da grutinha, A né? tia França, né? É a Deleuze tia fez uma França, promessa. né? A tia França todo mundo conheceu na época, né? Ela e a Eram família, descendentes de escravos, Isso. né? Então o fato que é marcante para mim também, que eu sei, é que eles se assinavam por Gomes. E eles eram oriundos da família lá do meu bisavô, e esse Gomes eles herdaram dos nossos Gomes. Como eles não tinham sobrenome, então eles davam o sobrenome da família na qual eles prestavam serviço. Isso. E a tia França, pelo que eu sei, né, era descendente, a mãe dela, se não me engano, era escrava, né?
E eles tinham aquela escultura muito pontual e tal. Então, eu me lembro que essa grutinha aqui foi ela, através dos filhos também, que era o seu Bento, fizeram Miguel, a vaquinha lá, o Miguel também foi criado aqui com meu tio Antoninho. E construíram essa grutinha. Ela fez uma festa para arrecadar fundos para fazer a Mas É. não tinha alguma coisa a ver que ela fez uma promessa, caso não fossem, a família não fosse para a guerra? Ah, mas aí é assim, ó, a história é da que a outra família história. não fosse pra guerra é assim, ó. Tinha uma senhora que eu não lembro o nome, a gente até tentou lembrar, mas a gente não... essa senhora, ela fez uma promessa que se o filho dela não fosse pra guerra, ela iria doar as terras terreno. para Mitra construir a Fazer a igreja, igreja. para fazer a Ah, igreja. Eu acho que foi a Então, adoção do terreno. agora Doação do terreno. para É. construir a capela. Isso, é a Ah, parte aqui entendi. da área onde está construída a igreja, o salão, que Foi essa eram, senhora. né, dessa senhora. Olha que legal. É. O Chico Lumã, pelo que a gente leu, que a gente costuma ver, ouvir, ele sempre foi muito famoso pelas plantações de arroz, né? Até muito em função do seu Leonel Barcelos, que foi pioneiro na área do arroz também e que tinha terras por aqui. Vocês, tu me disse que o seu pai, né, Denise, é plantador de arroz Sim, também. foi. Como é que vocês passaram essa fase assim do arroz aqui no Chico Lumã? Vocês ainda têm essa coisa de viver da plantação do arroz aqui? Assim, o meu pai foi trabalhar com 11 anos de idade na casa do seu Manuel Costa, seu Manuelzinho Pá, sim, Manuelzinho Pá. que foi plantador de arroz, né? Então, tudo que o meu pai sabia de lavoura, eu tinha aprendido com ele, né? E aí, passou um tempo, né, por volta de 80, 81, porque mais ou menos na época que veio a energia elétrica para cá, o que o Delésio contou, que a família Brechol vendeu a serraria, a área da onde era a serraria, para ir para a cidade por causa de falta de energia, o meu pai que comprou aonde era a serraria, né, a propriedade ali. Então daí quando meu pai veio para cá, ele começou também a plantar arroz. Ele já plantava arroz antes. E aí passou, meus irmãos plantaram, meu esposo plantou, mas hoje nós temos o esposo da Marlise e o meu irmão mais novo, só que lidam com arroz. É que o meu esposo é irmão dela. E o Delésio tá o bastante tempo Delésio também é o na que lavoura, mais... né? Soja, Fica com a- plantam soja, Soja aqui nós também. plantamos Soja. uma época também. A soja faz pouco tempo. A família que até deu início à soja no Chico Lumã foi o falecido Mário Barcelos, pai do Mário Antônio. Na época que a soja não tinha essas variedades que tem hoje, ela não era soja transgênica. Então ele já apanhou um pouco naquela época, mas quebrou o mito, conseguiu produzir soja. Alterna, né? É. Alterna. E um pouco mais além, o primeiro que implantou a soja aqui foi o seu Protásio, pai do Jorginho, que alugou umas áreas ali que na época era do falecido Antônio Gardino, que na verdade era o pai do Adrião Monteiro. Eu lembro do Adrião. Então ali eles fizeram os primeiros experimentos com soja. Aí pelo que eu sei, o que as famílias assim de grandes distâncias, que nem ali dos Peixoto já implantavam mais o arroz, mas aqui as dos Gomes eram mais pecuárias. Então assim, ó, o pai falava que tinha uma época que o gado era desvalorizado, que eles iam no campo, hoje a gente vai no campo para ver se não tem algum animal doente, para tentar tratar ou coisa parecida. O pai contava, que já apareceu, que eles iam no campo e se orgulhavam quando achavam um animal morto, porque eles tiravam o couro para vender. O couro tinha mais valor comercial do que o animal em si, numa época lá. Então, eles contavam essas histórias. Aí, quando as terras ganharam uma proporção até de valorização maior, foi quando chegou o seu Manuel Costa, né, vindo do Tapumes, Leonel Barcelos, seu Jacó, aqui pelo outro lado do rio, e começaram a desbravar essas terras que eram, eu cheguei a conhecer um pouco disso, macegas, ninho de ema, por tudo. E aí essas lavouras eram feitas a boi, né? Tudo manual, braçal, arroz em meda, eu cheguei a presenciar aquela medinha. também. Eu batia arroz Colheita no e- pilão para descascar aquele arroz. E a etapa mais folha de difícil que eu folha. achava era a banana peneira para tirar as casquinhas. Sempre virava, porque a gente era criança. Sim. Aí depois entrou o seu Leonel, mecanizou um pouco e começou a adquirir áreas de terra no seu entorno. Sim. Tanto é que as terras que ele adquiriu aqui era da minha avó,
porque a terra não tinha valor comercial. O lindeiro não comprava porque não tinha interesse. E aí eles, com a ambição do arroz, as terras não valiam muito e acabaram vendendo. É os fatos que eu sei. E aí depois foi mecanizando, se ganhou mais força aqui para o lado do Chico Lumã, onde é o Astrogil, que as terras têm um potencial maior, mas por lado de cá do rio também não deixou de existir a lavoura de arroz. É onde eu planto atualmente. Transporte para a comunidade. Antigamente, como é que era a relação de vocês com a cidade, assim, com o transporte? Sempre teve transporte? Vocês tiveram alguma dificuldade de acessar serviços em função da falta de transporte? Como é que vocês iam na cidade antigamente, daqui? O Valmor podia falar do ônibus do Valino, que foi o Pois primeiro, é, né? Valmor. antes do Valente tinha outro, não lembro. Não lembro. Mas o Valente tinha ali, quebrava o ônibus, aí a gente ficava 2, 3 dias sem ônibus, aí de a pé, de carreta, de a cavalo. Então tinha um transporte aqui da A comunidade. nossa estrada era muito ruim, né? A gente não ia. Então nós ia de a cavalo, de carreta, buscar rancho. De quanto em quanto tempo isso? Uma vez por mês, a gente ia poder rancho. Vocês todos estudaram na escola daqui? Eu estudei na escola de Itapumes e na escola daqui. Daqui. Antes de nós mudarmos o assunto do transporte, a gente fez nas nossas conversas, o ônibus do seu Valino, que, Valino, que o Valmor acha que foi o segundo, né? Foi o segundo. Existia o senhor Virgilino Gil, que tinha um armazém. E ele tinha um armazém e era pecuarista também, né? Sim, criava boi. E ele era um senhor assim que ele gostava muito de colocar apelidos. Muito engraçado. Né? Ele botava apelidos, né? Então o Valmor contou para nós que o ônibus do seu Valino era um ônibus amarelo. E o seu Virgilino colocou o nome de Botão de Ouro, né, Valmor? O apelido do ônibus era o Botão de Ouro, sabe? Assim, Olha que legal. era E o ônibus era dessa pessoa? era dessa pessoa. Era o trabalho dele fazer o transporte. Fazer o transporte. E aí depois eu lembro de uma Teve a história Kombi desse também. seu Virgilino, quando entrou um ônibus melhor, através do seu Ponciano, aqui da Ponciano, Paulo Casa, em 2007. aí Até hoje, ele, né? ele chamava também um Mundo Novo. Aí eu acho que ganhou novos áreas e ele colocou o nome de Mundo Novo. Ponciano? É Ponciano. Hoje é. Mas não querendo fugir da mesma pergunta, eu tenho um fato que agora eu lembrei. O meio de transporte, o Chico Lumã se desenvolveu um pouco primeiro do que as comunidades próximas, né? Sim. Então aqui tinha um fluxo maior de carro, porque nas barrocadas tinha o seu Moraes e outros mais que já plantavam. E eu me lembro, quando criança, a gente tinha que vir, eu vinha a cavalo aqui, muitas vezes para pegar um ônibus, já depois. Mas eu me lembro lá no passado, não desse Valino, mas eu cheguei a conhecer o seu Valino. Eu me lembro do seu Luiz Laureano, o pai do Paulo Oliveira, fez transporte aqui com a F-75 aberta, eu andava sentado na lateral, parecido Penduca. O pai do Cirângelo. Transportou aí também. Tinha uma Kombi, né? Claro, ele tinha uma Kombi. Mas o fato que me lembra, que foi uma vez a gente criança, normalmente é tímido, pouco assunto, e eu tinha que ir na cidade, não sei se era um dentista ou coisa parecida. E o meu tio gostava muito de cavalo, lá o meu pai, então eu ensinei um cavalo e vim até o Chico Lumã, com o intuito de pegar uma carona. E eu cheguei aqui, eu me lembro que passou uma Belina naquela época, uma Belininha 1, me ignoraram. Aí de repente veio um Jeep velho, o senhor de idade, parou diante da estrada ruim, o ruído do Jeep, a gente não trocou uma palavra na estrada, né? Eu, gurizote. Eu me lembro que chegando lá na cidade, ali próximo ao Boas-Vindas, o senhor esse me perguntou de quem é que eu era filho. Eu disse, do Antoninho Estácio. Aí ele disse assim, tu diz pro teu pai que quem te deu carona foi o Moraes. Era o seu Moraes. Famoso. E depois, eu acho que eu na época era prefeito, né? Sim. Ali eu ganhei uma carona do seu Moraes sem saber quem era. Né? Uma atitude... Sim. E Olá, voltando Pedro. ali aos transportes, né? Esse transporte escolar que hoje a prefeitura, né, oferece para os alunos, não tinha. Quando eu vim trabalhar aqui na escola, os alunos vinham a cavalo, de bicicleta. Até tem uma história que foi antes de mim, que um veio a cavalo e um chame de abelha pegou, Deleuze matou o cavalo. Não, foi vários. Todos como é os que cavalos foi? estavam aqui, né? Os alunos no pátio, né? Do salão. Tá mais assim na cerca. Aonde- E eles estavam jogando futebol, né? Ele ia bem na gateira do salão. Tinha uma gateira e tinha uma telinha. Ele bateram com a bola na gateira ali, as abelhas barbeceram e avançaram nos cavalos. Os caras arrebentaram a régua, a brisa, e saiu louco.
Aí a bem lenta, por exemplo, tá vendo do cavalo, aí incha, né? E o bicho fica desesperado, foi morrendo o cavalo, né? Que não podia tomar respiração. Né? Não mesmo, morreu 2 ou 3 cavalos. E as professoras fecharam a criançada dentro do salão. Aquelas abelhas. Se for pensar assim, né, pro progresso que teve com relação ao transporte, houve muito progresso, né? Mas As crianças não tinham como vir, eles vinham a cavalo, a pé, né, Deleuze? Se molhando, se sujando, e hoje o transporte pega eles na porta. E a né? linha também, assim, para levar as pessoas para a cidade, tem todos os dias. Hoje, Eu ia né? fazer essa pergunta. Hoje vocês têm todos os dias. A Tapumes não tem todos os dias, tem segunda, quarta e sexta, né? E Barrocadas, barrocadas, nós aqui É 2 vezes por dia. Vai de De manhã, manhã e de tarde. vai de manhã, volta ao Mas meio-dia, vai a a época que, não sei se tu pegou também, além de não ter o transporte, não tinha merenda escolar. Eu me lembro quando chegou a merenda escolar. Logo depois chegou, mas cada um tinha que levar a sua merendinha para a sala. Quando vocês eram crianças aqui na comunidade, o que vocês faziam? O que era a diversão de vocês aqui? Sabe o seu amor? Tinha mais diversão que agora. Tinha mais diversão que agora, seu povo. Nós se reunia, jogava futebol, jogava caçador, e saía tomar banho no represa, no mar, 8, 10 rapazes, guria, Regina também. Aí era mais divertido que agora. Agora eu vejo que a juventude hoje é só por dentro de casa, na televisão. Só no celular. Tinha mais parceria, né? Correu carreira, assim, de cavalo, corrida. Vocês têm uma comunidade ativa aqui? Ou não? médio. É, Por exemplo, as festas, vocês conseguem fazer uma festa por ano? uma festa por ano. Sempre com festeiros daqui ou não? Que se não são daqui, que foram moradores Já aqui, foram né? moradores. Na Raiz família, aqui, Vocês conseguem fazer. Tem raízes Porque aqui. o salão me impressionou bastante, né? É um salão muito bom, né? Esse salão, a né? estrutura toda é Muito bom, né? Eu estava olhando a estrutura ali das churrasqueiras, é coisa para os banheiros são bons. muita tudo bem bom. gente, né? Foi feito o lucro das festas, a arrecadação. Sim. Sim. Teve um loteano, foi todo com o lucro das festas. Mas vocês como, digamos assim, nativos, vocês certamente sempre trabalham nas festas, sempre trabalham sim. sempre, Eu né? trabalhei muito. Até nas últimas não tenho vindo, mas trabalhava aí muito. A gente chegava nas festas aqui 6 da manhã, né? Vamos morrer, sai. A gente 1 trabalhava hora, antes, durante e depois. Antes Sim. preparando, Na durante e semana, depois organizando a limpeza. Geralmente acontece. Antes, durante e depois. Seu Deleuze, o senhor tá aí quietinho, o senhor tem cara de que quando era criança Aprontava. muito. Não ficava atirando de fundo aí nos passarinhos. Isso era, caçava piá de funda, caçava passarinho e se reunia. Eu sei que a gente chegava do colégio, almoçava e logo depois já se reunia com o vizinho, se saía a desbravar matos em busca, na época da pitanga, lembra que a gente saía, araçá, a gente fazia isso. Eu lembro, nesse colégio aqui eu não estudei, eu tive pouca escolaridade, só fiz quinta série no Tapumes, que era o que oferecia na época, tá? Me considerei formado. E até tive o orgulho de eu era um aluno destacado da classe, né? E eu me lembro que teve depois aqueles cursos de alfabetização do Mobral, coisas semelhantes. E eu me lembro que veio alguém da Secretaria de Educação, junto com a minha ex-professora lá, me convidar para ser um analfabetizador. E eu agradeci o convite, achei que não tinha talento, né? Mas eu poderia, quem sabe, ser um professor. Olha aí. É isso aí, ó. Antigamente era muito, essa coisa da habilidade, eu acho que era muito mais simples, né? Hoje não, né? Hoje eles dificultam. Então, a gente eu muda mais, muito, né? né? Pelo pouco que eu sei, hoje nós temos aqui as professoras hoje têm que ser Sim. graduadas, né, e tal. E pelo um pouco do passado que eu vi, Tinha professoras com quinta série que davam aula. que antigamente não era muito disso. As pessoas A exigência tinham o dom de ensinar aquilo que aprendi. Muitas vezes não era nem na sala de aula. Então até se falava muito que aqui no Tapumes tinha um professor que era analfabeto. Mas daqui a pouco ele passava conhecimento. Né? Não tinha era habilidade, né? né? Tinha tinha habilidade, vida. né? Então assim, ó, eu fiz quinta série com pouca aprendizagem de colégio, embora eu era um aluno destacado. Sim. E como não tinha, na época, celular, TV, chegou uma época depois, então o que a gente tinha? O rádio.
Então, o que eu fazia para me ocupar nas noites? Eu escutava muito Projeto Minerva, Olha, aquelas viu? coisas ali. Ali eu tenho quase certeza que eu aprendi muito mais do que o período de colégio. Aprendeu Né? muito mais. com Então, certeza. hoje eu tenho a filha, a mulher com faculdade e às vezes tem questões que a gente sabe que eles não sabem o que é. Então, o aprendizado da vida, pode ter certeza que ele te dá um conhecimento mais amplo. Né? Então, assim, ó, os colégios hoje a gente vê eles são muito regrados em cima de matérias especulares que muitas vezes ela não serve para a nossa atividade. E na época os professores davam aulas focado naquilo que a comunidade praticava. Fazer conta de tamina, tarefa, o que era isso? Era capina, as pessoas capinavam quando tinha X de metro quadrado, e eram poucos que sabiam medir. Hoje os alunos não isso sabem se nada aprendia sobre nessas aulas. E não sabe nem capinar. Também. Então, é um exemplo que o Amor pode me confirmar. Deixa eu só entender, seu Delésio, eles aprendiam a fazer o cálculo da capina que eles faziam? Não, assim, eu tinha pessoas, hoje tem os topógrafos, agrimensores, tem que Sim. passar em faculdade para ser. E na comunidade, antigamente, tinha pessoas analfabetas Que faziam que eram de chamadas para cabeça, fazer sim. medições de terra. Sim, faziam muito. Eram chamados até de agrimensores, como tinha aqui no Tapumes o Colotário, que era uma pessoa, eu acho que semi-analfabeto, e esses tempos eu vi um podcast lá, farmacêutico, né? alguém chamando doutor Colotário. Eu ia comentar, é o farmacêutico. É o farmacêutico. Entendeu? Ele não tinha escolaridade nenhuma, eu acho, mas aprendeu com o pai dele, Que era prático. Que era prático. Então, assim, ó, Eu coloquei hoje aqui. se mudou muito, até essa questão de lavouras de arroz, não sei o porquê, antes até alguns ainda se mantém essa cultura, chamar de quadras. Sim. É uma medida oficial lá. Sim. Hoje poderia ser em hectare, era mais prático. Então, metro é uma medida, é a mais medida popular, padrão, né? mas antigamente era mais complicado, era a braça. Então ia fazer uma cerca, tinha que medir por braço. Ia medir a tal de tamina, era a braça. Então desculpe a palavra, a gente era carinhoso, nego bento, por que não dizer, né? Sim, sim. Ele capinava e ele tinha uma treninha já em braça. A gente sabia que o que era uma braça? 2,22 metros. Então, poucos sabiam. Hoje é Sim. metro, é fácil. Então, essas aulas que eram práticas, então os professores não precisavam muita coisa, eles tinham que ter conhecimento daquele tema, né? Sim. E de adolescente, o que vocês faziam? Que tinha baile, tinha... O que tinha de bom pro adolescente ficar aqui na comunidade e não querer ir embora? Na época que vocês eram adolescentes. Seu Valmor, o que o senhor aprontava aí na comunidade? Como é que o senhor veio conhecer a senhora, sua esposa, aqui na comunidade? É baile, tinha. Tinha Assim, baile? né? Juntar uma Baile, pracinha, tinha. uma pracinha aqui. Tinha uma pracinha. Um bailinho ali, É, né? baile. É, bailinho ali. Era assim, A missa, a missa. Reuniões dançantes. reuniões dançantes. Religião aqui, vocês têm somente a igreja católica. Nós tivemos uma outra também, né? Teve outra ali agora, mas já ficaram Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, Assembleia, mas né? já foram De pouco, assim, de sempre. é a- coisa de é a- 10 anos pra cá. É a Ah, católica, É a que é a católica, predominante aqui na predominante. região. Tá. E a gente falou sobre o transporte da cidade, mas as outras coisas que a cidade oferece e que de repente vocês não tinham por aqui, como nós estávamos falando há pouco do farmacêutico, um médico, uma parteira. Como é que era esse atendimento na área da saúde para vocês aqui antigamente? Normalmente tínhamos que ir até a sede, né? Mas um bom tempo, o doutor Olavo trouxe um posto de saúde. Nós tivemos um posto de saúde durante quantos anos, Valmor Delésio? Com um médico, nós tivemos... uns 15 ali, anos. que prédio. Na época que o doutor Mas Olavo era antes do prefeito. posto de saúde, Não. não tinha. Tinha Não tinha, Antônio. né? O Tinha que... doutor Olavo Não, ele não foi Não, prefeito. ele não foi prefeito. Não, não, não. Aí tinha que Não, ir em São não. Antônio. Aí tinha um senhor de idade, tinha um livro. Aí estudava, estava com febre, com dor de barriga, ele via o que tinha ali, ainda fazia temperar uma homeopatia. Eu vou fazer um bilhete, que nem eu era guri, mandava em São Antônio, um monte de medo, assim, você ia lá no seu teteia, com aquele bilhetezinho, entregava pro seu teteia, para ele mandar remédio. Podia esquecer o sintoma daquela criança estava doente. Seria a receita de certo que ele dava, né? Não, aí o pai, ou a mãe, ou o vizinho fazia um bilhetezinho assim, o Pedro está com dor de barriga, ou diarreia, ou assim, ou dor no corpo. Aí mandava, ia lá e ele mandava o remédio para ele. Aí o senhor ia no seu teteia. Eu ia cavalando no seu teteia. Seu Valmor, nós informalmente estava falando antes de começar a gravação. O senhor lembra de onde era o doutor Olavo?
Eu lembro, eu trabalhei com ele, fui criado com ele. Tá, mas ele era de Aonde? Santo Antônio ou não? São Antônio. Ele era daqui? Daqui O pai dele é chamar Chico Freire. ele era daqui do Tapumes, É. do Chico Lumã. Era dono do sapatão do Dr. Paulo aqui. Era dono dos quantos campos ali, que se fala em campo ali. O doutor Paulo é o Paulo Arley Não, Lombard. não. É aqui a fazenda Mas lá dele? no Rio também lá tinha antes. uma parte de terra, Passando a ponte. petrolado. Mas eu não tinha irmão, aí o pai morreu, ficou herdaram, dividiram. Aí eles venderam um pouco. Eles eram daqui mesmo, Aí então. daqui. Aí ficou só o doutor Olavo. Aí ficou com uma área de 400 hectares. Só. E os outros foram vendendo e ficou só ele. Aí faleceu, os filhos herdaram, os filhos faleceram, ficou os netos. Os netos foram vendendo. Acho que tem só uns 20 hectares de resto aqui. Só o Fernando ali, né, que ficou, Só o né? Fernando. Só o Fernando. Quando tu falas na ponte, Denise, o que é a ponte pra ti? Onde que é a ponte? Quando, Travessia do Rio. Do Rio? do banhado aqui, do banhado do Chico Lumã. Ah, do banhado, essa É. ponte aqui, tá, entendi. É. Tá, o banhado também deve ser um orgulho pra vocês, nossa, né? Isso aí o pra banhado vocês deve grande ser o... É a nascente do Rio Grande do Sul. Isso, Aqui, né? aham. Começa a formar aqui a nascente. É, a questão do banhado para vocês, as enchentes. Ah. Vocês chegam a ter problemas em função Esse nós podemos chamar de Não, um deixa eu ponto só negativo, comentar, né? antes Mas- da enchente, gente, nós trabalhamos aqui na escola vários projetos com relação àquele banhado ali, principalmente com o lixo acumulado ali deixado pelos pescadores quando vem, porque vem muitos pescadores, né, Deleuze, de Gravataí. fora, né, de outros Então assim, ó, teve uma época que eu fiz um trabalho, um projeto com as crianças e a gente foi uma manhã ali, passamos a manhã inteira ali, parando os carros, falando sobre a importância de não deixar lixo ali, botando um selinho no carro. Fizemos assim um projeto maravilhoso, recolhendo lixo, recolhemos muito lixo e nós deixamos pendurado assim algumas árvores, garrafinhas dessas aqui, ó, com mensagens escritas dentro. Você que vem pescar, venha pescar o seu peixinho, por favor, leve o seu lixo embora, não deixe aqui, sabe? A gente fez um projeto maravilhoso, porque se vocês passarem ali e observar, os pescadores deixam muito lixo ali, muito. Então, Que é não uma é levado preocupação. por nenhum morador da É, comunidade. e que não é pra lá. levado por nenhum morador, é por as pessoas que vêm pescar e deixam ali. E a enchente é outro caso que nos preocupa bastante, né, Deleuze? Até hoje. Mas se Deus quiser vai ser resolvido em seguida, que está sendo feito um levante, né? Pois é, a gente E- tem aqui anotado, até que era Isso. mais pro final, porque como é uma coisa mais recente da É, comunidade, é. mas a gente já Mas pode falar depois. assim, como eu disse, eu vim morar em 2003, com 13 anos de idade, né? E aí eu já escutava e vivenciava nós não podermos ir na cidade aqui pela estrada do Chico Lumã na época das enchentes por muita chuva, de ter que fazer a volta pelo Morro Grande, né? E isso acontece todos os anos. Qual é a época mais crítica? Maio, né, Deleuze? Depende. muito Depende, relativo, às vezes é- até setembro interrompe, né? Ah, Anos é. de muita chuva, sempre que eu me conheço por gente, compromete Sempre, ali a larga. E, não cortando o assunto também, mas fatos que fazem lembrar, em períodos de, lá no passado, quando a estrada ainda nem tinha ela muito formada que nem ela tem hoje, se fazia travessias a cavalo aqui por campo fundo do Dr. Ulisses Freitas, dava nos fundos do campo do Wilson Gil ali, e era antes da ponte, que era um passador de areia. Isso Lugar mais em períodos raso, de né, verão. Eu me lembro aqui, num lago que tem ali formado, quando a Denise também morava lá perto de casa, deve lembrar disso, que nesses períodos de calor agora e de água baixa, o peixe, faltava oxigenação na água e o peixe agonizava e dava fila de moradores locais Pra pegar. com facão, porrete, para pegar o peixe. Fazia o charque daquele peixe porque não tinha luz. Sim. Muitas vezes não tinha como se manter, um peixe que já estava ali meio até comprometido, né? Sim. Então eu me lembro até da mãe fazer aqueles varalzinhos de peixe salgado e depois fazia um esfiadinho, aquilo era ótimo, aquelas traíras salgadas. Nossa, e hoje esse banhado, ele é cuidado, ele é, por exemplo, por algum órgão, assim? Ou... Sim, A APA, ele é uma a área, APA, é uma área de preservação APA, ambiental. APA, é, né? A APA do é a banhado do grande, Banhado Grande, né? é da APA, onde né? nasce até o Rio Gravataí, É, né? Então isso, ele que tem vai uma, até- uma legislação bem importante. De na vez área em da quando eles preservação. querem, eles vêm ali, O pessoal vem pra observar, Eles pra ficam- monitorar. é, né? monitorar, Fazem eles ficam monitoração. ali. Em razão dessa área de preservação também tem muitas espécies que só se vê por aqui, né?
O que vocês contam assim, desses animais? O que vocês, quando eram crianças, que vocês tinham medo de ver? O Deleuze falou ali das emas, né? É. Como a gente via, né? Mas Então, um outro fato O que tinha aqui? faz eu lembrar, né? É. A Zema, né? O pai contava, eram muitas. E o que eu, na minha adolescência ali, eu não presenciei ema. Ela estava sumida aqui da comunidade. Hoje eu já vejo elas de volta. Elas voltaram. Um outro animal, típico aqui do banhado, que é a tarrã, a gente ali no Tapumes, a professora levava nós a pé até o banhado para ver as tarrãs, os animais. E as tarrãs normalmente tu via um casal. Hoje tu vê bandos de até 70 tarrãs. Elas se triplicaram. Então assim, ó, eu acredito que lá no passado, essa questão de meio ambiente, foi criada a APA do Banhado Grande, ela abrange não só as bordas do banhado, mas a bacia do Gravataí toda, e é uma área muito extensa. Sim. Então ela restringiu bastante atividade de as capivaras, caça, né, de Deleuze? pesca, e eu acho que isso contribuiu para o aumento desses animais. Sim. Então a tarrã é um exemplo claro, e Capivara, naquela época dizia assim, hoje o caçador, eu até não vou dizer que tenha o caçador, o predador, mas naquela época que eu presenciei isso, visualmente, os moradores tinham dificuldade de ter uma carne por falta de luz e falta de grana, talvez. Então se consumia muita caça. O hobby dos jovens, o pai contava, era sair da noite caçar tatu. Era um motivo de festa. Então caçavam para sobrevivência. E eu acho que eles acabavam predando mais do que hoje, por exemplo, as acusações que se tem de defensivos agrícolas e os próprios caçadores. Porque hoje, as capivaras eram raras. Eu sempre ouvia falar lá, os caçadores mais ancestrais, que para caçar uma capivara tinha que ver posição de vento, lua tal, cheio de mitos. Hoje, as capivaras tomaram conta de elas estão no açude, elas estão na coxilha, elas estão por tudo. Sem contar o jacaré. Então tem uma fauna muito variada. O Gil Ruivo. Se mata, tem muito. O tatu era também, eles caçavam muito tatu hoje lá em casa, eu vejo eles. A gente lebre, né, Deleuze? Lebre, tudo aumentou. Gato do mato Esses animais. tem por aqui? Talvez pela pressão das fiscalizações. Gato do mato, não sei. Gato do mato se avista alguns também. Mas ele lebre, não ataca bastante lebre. as Então, assim, ó, os vocês, fatos assim, que não me tem- chamavam a não, atenção quando criança é que sempre se tinha um cachorro na volta da casa e galinha se criava numa árvore, não tinha o galinheiro, então as galinhas iam subir tudo no pé de laranjeira para dormir. Então, uma noite chuvosa era comum a galinha, podia ir lá que tinha um gambá agarrado nela. Então isso marcava aquela época de infância. A comunidade teve algum time de futebol? Sim. Deixar Quem um é o pouco time de pra ti. futebol da comunidade? Não, o amor sabemos. O Esporte Clube Canarinho, né? Esporte Clube Canarinho. E ele disputou campeonatos aqui do município, chegou aí para algum estadual, alguma coisa? Não chegou. Ele era só no certame municipal mesmo. Mas disputava, era um dos, aqui da comunidade, que tinha um elenco de Muito bom, né? jogadores da comunidade, Itapumes, aqui da volta, e disputou por vários anos o campeonato municipal. E foi criado pela família do seu Brechol, né? Isso, era ali onde... Que eles idealizaram. Outra coisa que eu queria perguntar também, vocês têm alguma, ou já teve algum clube de mães, por exemplo? Sim. Começou quando a escola funcionava no salão aqui. Certo. Quem começou, A a Dona Undina e a Maria Pereira, né, a mãe do Marquinhos. Isso. Funcionava aqui, começou com corte e costura, com pintura, e tinha bastante mulheres participando do Clube de Mães. Clube de Mães Nossa Senhora de Lourdes. Teve até a formatura delas. Olha que lindo. Formaturas. Não tem mais. Não, Depois teve um outro de novo. que eles mas- voltaram, daí começou a funcionar Onde era o posto. posto de saúde, né? Funcionou um tempo ali, mas aí já não foi mais a mesma coisa, sabe? Já foi Vocês tiveram algum político que tenha saído daqui ou não? Sim. Dona Margarita. Foi Margarita. Buscou, assim, lutou pela energia elétrica, né? Dona Margarita.
A dona Margarita, por quê? A dona Margarita, Zero daqui. pela família, Laureano, né? né? Laureano, daqui. tá certo, Laureano. Nós, dia 4 de fevereiro, eu e a Carla estaremos com ela. Ah, sim. É. Tradicionalismo, vocês têm aqui o Rancho da Amizade. Hoje, sim, agora ainda temos aqui no Começou salão, aqui né? no salão antigo, começou aqui. Tudo nasceu no salão. Tudo nasceu no salão. Adivinha quem E começou como é que a semana nasceu o farroupilha? salão? E eu que comecei a semana com a roupinha aqui. Mas começou antes, talvez, também, não deixando de destacar, que ali onde era o Dirceu, Não, na época depois que casado, passou pra vir. Depois foi Primeiro, depois? primeiro Sim. o tinha um salão. piquete de laçadores com o nome já Chaleira é, Preta. Chaleira Preta. Aí depois Então, passou o pra Dirceu lá. foi casado com Com a Maria Helena. Com a Maria Helena, O Dirceu, sim. não, mas eu tô dizendo, a cancha de laço, quem fundou foi o Dirceu. Ah, Não, tá, já assim de sabia. laço, mas Mas a o semana ranchinho, o farroupilha, rancho não. da amizade. Já existia. Já existia no salão, aí foi, ele fez Depois lá foi particular, construído. depois eles foram embora. Aí E foi o Valmor construído também tem umas outro histórias, era popular as corridas de carreira de cavalo. De carreira famosa. Ah, é? Cavalo, Tinha né? cancha? Tinha cancha aí. Ah, é. tinha cancha. Tinha um cara que era muito carreirista aqui, que chamava de Zé Pérez. Pérez, Zé Pérez. Né? Esse era um carreirista, até ficou meio atrofiado, o braço caiu do cavalo, uma vez lá. Era um rodeio de laço ali, caiu em cima do laço, deu uma laçada. Então era comum as carreiras, era um esporte de domingo. As pessoas Era um apostavam. passatempo de Era a domingo. diversão do domingo. É, Era. E ver as corridas de cavalo. é. de carro. Hoje não tem nada assim Não. aqui, não. Não, Não, O que a juventude daqui faz hoje? a juventude daqui Nós faz não hoje. temos muita vai embora. juventude. Anda de moto, né? Hoje anda de Eles moto. andam A de cavalo, moto, anda a a cavalo. Ah, tem o treino de laço, laço. né? Eles treinam nos finais De de, vaca semana. parada, vaca parada, né? Vaca parada. Mas são poucos, né? Ah, Não são tantos. A nossa né? juventude aqui reduziu muito. Vocês têm cemitério aqui na comunidade? Isso é em Não. Barrocadas. E Daí em é Lombas. Barrocadas. Aqui não. Não. Nada, das lombas. É das Lombas, né? Ela depois de Tapumes e a de Barrocadas. A gente estava conversando sobre a dependência da cidade e falamos mais sobre a parte médica, né, a parte de saúde. Mas das coisas que a comunidade não tinha, como é que se fazia assim para chegar a essas coisas? Tipo roupas, calçados. O rancho, seu Valmor disse que iam de uma vez por cada 15 dias, cada mês, para ir comprar. E essas coisas assim, de utensílios da casa, de coisas que dependiam da cidade. O seu Valmor tem umas histórias aí, eu acho que até seu tem Valmor trazia para o surgiu armazém uma dele. primeira fábrica de... Tinha uma fábrica de tamanca, né? É. Tinha aqui, tamancaria, chamava, não sei se é certo isso aí. Chamava tamancaria, que tem. O seu Lito tinha ali, fazia tamanca, consertava os arreios, esses carones, assim, lá nos cavalos, assim. Sim. Depois aí parou na tamancaria, botou um armazém ali. Eu tenho uma curiosidade, Aí seu Valmor. eu comprava aquelas peças de roupa grandes, assim, e vendia por metro para as senhoras fazer Os tecidos, né? Tecido, né? Sim, sim. E aí quem é que fazia as roupas para você? Ah, na nós tínhamos comunidade? costureiras. Tinha costureira. Ah, Tinha que Eu falando em Dona coisa- Elma, Elma Elma Laureano, depois a Dona Ondina. A minha também. mãe aprendeu a costurar com ela e costurava, fazia E as antes roupas. disso, uma vez... Sua mãe costurava, né? Sim. Antes disso, uma vez eu vi um relato até da falecida, já hoje, a dona Pequena lá, que era a mãe Sim. da sogra do seu Sim. Itamar Pereira, lá, Isso, já falecido. isso. Ela vinha lá da Miraguaia trazer roupa para costurar na tia Henriqueta ali, do falecido tio Velocino. Sim, porque na época as costureiras iam nas casas costurar, né? Mas Seu Leão. então é o que eu sei, né? Que ela comentou uma vez, a dona Pequena, eu tive a oportunidade de conhecer ela. Né, e ela Mas ela que costurava? Não, ela vinha na tia Riqueta fazer ela costura. fazia. Fazer Ah, costura. Tanto é que a família da tia Riqueta, depois as filhas, tudo saiu costureira, até as netas, a Cláudia. Né, Aí fazia bordado. muito crochê, né, Deleuze? É, Crochê era... Nossa. E os serviços de beleza, gurias? Cabelo, unhas. Não tinha por aqui cabeleireiras. Só indo na sede. Só indo na Barbeiro, sede era. não tinha um barbeiro? Para homens tinha os barbeiros. Tinha, né, É, tinha ali no- barbeiras. Lá em Tapumes tinha. Aqui eu não sei se. Quem é que cortava aqui, eu não sei. Aqui A acho que mãe não. mesmo cortava o cabelo das filhas, elas cortavam. Bota Seu bacia, Valmor, bota eu tenho uma eu- curiosidade, seu Valmor. O senhor disse que a sua esposa tem um comércio, né? Que abastece a comunidade, e o senhor disse bem assim, com coisinha pouca. Foi assim que o senhor disse, É, né? um pouquinho de cada coisa. Tá, Aqui tudo vende bem, pouco, né? entendi. Eram secos e molhados. É, secos e Mas molhados. aonde a sua esposa compra isso? Ah, Quem abastece vocês? Tem um lote de atacado. Hoje veio 3 ainda.
Eles vêm, Eles vêm vêm aqui Eles vêm aqui agora, apresentar. né? Perfeito, tá. Vocês não precisam mais ir nas Não, cidades. não, não. buscar. Liga pro cesto base, Serra Costa, lá. Mas Certo. essa parte de abastecer os armazéns já faz tempo, né, Valmor, que eles vêm trazer, né? Faz tempo, Quase já, não sei, né? Certo, Mas certo. falando em comércio, Tem dia certo. que eu Os tenho, cacheiros e eu viajantes. cheguei aí junto com o pai de charrete, que eu acho que marcou para todos, Pra todos. era o falecido Teré, que era o pai do Walter, esse que tem transporte aqui de Itapuz, que eu acho que já parou também, em Lombas. E acabava sendo um ponto atacadista. Secadista, Então esse seu Tereco, ele tinha um comércio muito forte nas Lombas e ele fornecia rancho tudo em saco. Eu me lembro que o pai ia lá, um saco de farinha de trigo, um saco de feijão. Grande E ele quantidade. fornecia para os lavoureiros, inclusive do outro lado ali, Viamão, Capivari, nas lavouras, vendia pagar safra. E não era diferente aqui também para os do Chico Lumã, na São Gil do Peixoto. E ele era tão forte no comércio que o seu Leonel Marcelo, quando se instalou aqui no Chico Lumã, montou um engenho de beneficiamento de arroz. E o falecido Paulo, que era filho, até bem pouco tempo atrás ainda relatava isso, descascou um caminhão de arroz e vendeu a carga completa para o Tereco. Tá? Para ele abastecer. Então, assim, ó, hoje seria um CR Costa da comunidade. Sim, sim. Né? Olha que interessante. Adoro essa história. Seu Valmor. E outro fato também, citando o arroz, se eu não me engano, o seu Manuel Padre e o seu Leonel, na construção da Santa Casa, eles também enviaram um caminhão de arroz para ajudar na construção da Santa Casa. Assim, Olha que interessante. eles tinham esse É um orgulho gesto para de vocês caridade. isso, né? Um orgulho para vocês, né? Seu Valmor, eu tenho uma curiosidade agora, mas é curiosidade só minha aqui, CPF, tá? O senhor ainda vende no caderno? Ah, interessante isso. Vende ainda. Vende no caderninho ainda? O povo ainda vai com o caderninho? Olha aí, viu? Coisa boa. E a confiança no fio Isso do bigode. isso é coisa que a gente ainda vê pouco, mas principalmente nas comunidades do interior, que as pessoas ainda têm essa relação de confiança, né, com o comércio local. Isso. Depende, tem um. Sim, depende pra quem, né? Sim, é que conhece melhor, né? Conhece melhor. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Nós, enquanto moradores da cidade, né, a gente sentiu uma diferença muito grande pós-pandemia. Aqui também. Também. As pessoas se isolaram mais. Mais. Naturalmente isso. Sim. Aproveitar a pandemia e se... Até as festas das maiores então, Já, Foram canceladas. Principalmente praticamente a nessas comunidade festas de parou. comunidade, deu para sentir um impacto Sim, mais é. forte. Todas as festas. Né? Bem diferente, Não foi né? só aqui, todas. É. Na redondeza. Uma parte ali que na hora que a gente conversou da produção da comunidade, né? Algo que teve bastante, que agora hoje eu acho que nem temos, é a produção de leite, os tambos de leite, tá bom, né? não tem mais. Passava o caminhão da Ivoti, da Corlac, e pegavam, né? Valmor, isso era aqui bom. tinha vários moradores que tinham tambo, Sim, né? acho que Do 25, tempo da Corlac. 25, 30 Até eu moradores. tenho uma Uns história 25, que eu já não é, isso não é muito antiga, mas a estrada do Chico Lumã, ela sempre foi uma estrada de barro e tal, ela é escorregadia quando chove. E eu já ia para a cidade às vezes e voltava de manhã, eu lembro que era um caminhão da Ivoti. Eu vi um brilho assim diferente, chamou a atenção. Aí eu chegando perto ali, o caminhão tava com os 4 pneus para cima e o leite era em tarro, não era, ainda era dentro de desses carros, né? E tinha tombado e o arroio ali estava cheio de leite vazando. E o cara se perdeu ali. Então, Vocês lembram mais ou menos que época, que década era essa do recolhimento pela Corlac, pela Dos Ivoti? tambos. isso era entre 70 e 80. Eu ia chutar isso, muito né? tempo. Porque na localidade da minha mãe O fazia meu pai, isso. inclusive, o pai da Denise, antes 70, de entrar né? na Talvez atividade não 80, acho que 70, de né? produção de arroz, ele chegou a transportar leite. Mas ali a Ele gente fazia veio uma ponte. Isso, 80 e levava, o pai passava. 78, né, eles são eu acho. Pra E um dos pioneiros aqui na região, tanto no transporte público, que é o ônibus, e depois no transporte de leite, e é o da família Ponciano. E depois no leite se destacou o Ernesto, que depois Filho acabou, dele. acho que sendo vereador, se não me engano, mas concorreu. Ele a foi vereador. E aí o Ernesto hoje ele é presidente da Corlac, em algum lugar aí. Acho que agora ele é aposentado, né? Mas Ele já se trabalhou. destacou, mas ele depois saiu daqui da comunidade
que era Barrocadas, e foi para Osório, se não me engano. Outra pergunta que eu acho que nós deveríamos até ter feito no início, mas acabou passando. A origem do nome Chico Lumã. Isso cabe às nossas Vai, professora professoras. Marlise. Não, o que a gente pesquisou para estudar com os alunos na escola, né, foi que há muitos anos atrás, ali onde hoje é a ponte, onde é o rio, morava um senhor chamado Francisco, né? Todo mundo chamava de Chico. E ele, o único meio de transporte dele era um cavalo, o qual se chamava, uns dizem que é Lumã, outros dizem que é Lomão, né? A gente não tem essa certeza assim. E que ele sabia onde as pessoas podiam passar, lugares mais baixos, né? Mais rasos do rio. E aí contam, que a gente ficou sabendo, que um certo dia deu uma enchente, ou uma chuva muito forte, e ele foi passar no lugar que ele achava que estava baixo, né? E acabou a água levando e sumiu o Francisco, sumiu o cavalo, e disse que até hoje ninguém encontrou o corpo deles. E aí Chico, aí de lá veio o Chico no Lumã. Vocês vão passar lá onde mora o Chico, ele vai mostrar com o cavalo dele, o Omã, onde passaram. Aí ficou, Daí né? Chico Lumã, então esse lugar Chico Eu Lumã. amo essa história. Interessante. E eu já vi escrita de várias maneiras. É. Junto, separado, Sim, Lomã, as palavras, Lumã. Mas é junto. Né? É Chico junto Lomã, e é Chico Lomã, Lomã. né? É. Certo. aham. Uma outra coisa que, assim, de bastante tempo atrás que a gente conversou aquele dia, que agora a gente não lembrou, era do diversões, circo. O tinha o circo, circo. porque chamou bastante atenção. Eu não conhecia esse circo, mas eles conheceram e falaram do circo ping-pong, né, Delésio? É. Fala, Primeiro seu circo. amor, conta sobre o circo. Eu sei que eu também não sei A época? A época. Mas era famoso o circo ping-pong. Aí vinha botar o gado para torear ali. Tinha diversas brincadeiras. Assim. Tinha palhaço. Eles vinham de fora e Vim de fora. eles ficavam aqui um ficava tempo. uma temporada aqui Ficaram bastante tempo e ainda, eles né? montavam a lona onde? Mas É lá aqui na frente, aqui na casa que é da Denise. Aqui. Ali perto da nossa casa, que eles quando lá montavam ali. Não tinha aquela casa ali. Na época existia um campo de futebol e eles montaram Montavam um o circo circo ali, no no campo de futebol. Mas as atrações daquela nossa infância, eu me lembro, era o circo. Quando vinha o circo, nossa senhora, aquele carro de som passava na rua com 2 alto-falantes em cima anunciando. Hoje tem espetáculo, então todo mundo saía para a rua para se olhar. Né? E aí, as atrações principais, além do palhaço, que sempre é o melhor do circo, né? Tinha as touradas e traziam duplas sertanejas de época. Tipo Zezinho e Julieta, Milton Almerinda, Zé Mendes, Roberto Mendes. Isso tudo frequentaram aí a nossa comunidade. E eram artistas renomados que tinham Teixeirinha disso. também cantava O Teixeirinha em em circo Mas aqui não, eu mas acho que ele não. teve até um Não. fato que eu Conta a história, presenciei. né, do nome. Eu tive a oportunidade de ver o Teixeirinha pessoalmente aqui no Chico Lumã. É, Numa propriedade ali na frente de casa, um belo dia desceu lá, um Opala, na época o Opala era um carro top, né? Era o nosso viazinho. E aí desceu aquele cidadão, gesticulou e tal. Fomos lá ver, tava o tio da Denise ali, que era o Miro. Era o Teixeirinha, em busca de uma propriedade para comprar. Aí não se acertou, ele queria comprar do Valdir Barcel, que era o tio dela também. Sim. Aí depois não deu certo aqui, ele acabou comprando o Capivari, o Rancho Velho. Até Olha ele aí. fez aquelas músicas depois. E se mais além ainda, Chico Lumã tem famílias tradicionais, que nem os Laureano, os Freitas, os Peixoto. Gomes, o Candinho Gomes, sabe, que é aqui do lado. E o banhado do Candinho Gomes era famoso pelo marrecão. As pessoas caçavam marrecão, na época que era permitido. Então vinha pessoas de fora a caçar marrecão. E se vocês pesquisarem, tem uma música do Teixeirinha que relata que ele passou por Viamão, pegou o compadre Zezinho e veio caçar no banhadão do Candinho. Ele veio caçar marrecão aqui, junto com o Zezinho e Julieta. Que legal, Ele fez a né? música, né? E ele compôs uma música relatando isso. E esse banhado é a aqui no música Chico Lumã. dele, esse registro. Valorizando o banhado já dele. Valorizando, viu? Que é o mesmo banhado. Sim, é o mesmo banhado grande. Mesmo banhado grande. E o Valmor e o Deleuze também tem a história do avião que caiu. E Aí que o vocês Vai- tinham conversado, falado sobre essa função que tinha uma pista. Ah, sim. É. Por favor, retomem a função lá da pista já. A pista de avião era nas terras do Dr. Olavo, né? Freitas. E que ele que construiu, né? Porque o filho era piloto, aviador. né? Aviador. Vereador.
E eles vinham com as famílias passar os finais de semana, né? Vinham de avião, né, Valmor? E era Vim de bem, avião, os amigos deles vinham de avião. era bem movimentado a pista. movimentado. É. Eu acredito que naquela época as aeronaves eram de pequeno porte e as pistas eram precárias mesmo. Os pilotos desciam no ar. sim, Então era eles bom faziam, braço, Não, mas não é que nem esses aviões hoje que precisa de Gramadinho. pistas longas e tudo, né? E aí Mas nós veio o temos avião. ainda na comunidade uma pista aqui no Seu Levi, mas para pouso e decolagem de avião agrícola. Eu até hoje, casualmente, Sim, porque o filho estou esperando para fazia fazer uma isso. aplicação da lavoura. Alemão. Mas o fato que a Denise Que pediu para tocou contar. é que existia mitos, mitos não, até se presenciou uma vez, um pai passou um Zeppelin aí, todo mundo, né? Ficou Não, mas o Zeppelin Sim, o passou, Zeppelin né? passou por Santo Antônio. Passou. Tem, Isso. tem registro fotográfico. Então, eu me lembro uma vez ali, naquela Revolução de 64, foi o ano que eu nasci, eu me lembro muito pequeno, passava vários helicópteros em Camboio, aqueles helicópteros barulhentos, acho que ia para a base aqui do General Osório, então o pessoal ficava ligando a rádio para saber se tinha algum fato novo. Mas aí a história que a Denise tocou é a seguinte, que uma vez um bimotor desse deu uma pane mecânica e aterrissou em cima de uma coxilha aqui. E aí disse que esse avião ficou ali, até entrar no processo de se montar e recolher. E na volta tinham as pessoas que a atividade era se reunir na casa de um ou de outro. E tinha muito gaiteiro, tal de Jovim Candinho, faziam reuniões dançantes. E aquele avião disse que virou um ponto turístico ali. O pessoal no final de semana ia lá para conhecer o avião. E lá o Jovim levava a sua gaita, disse que tocava na sombra da asa do avião, dançava, baile, acho que na até gaita, baile Fazia o surgia baile na volta do na avião. volta desse avião. Isso eu ouvi relato, não presenciei. Né? Isso Mas, foi quando? isso, de 60 certo, e foi poucos. lá, Década de Sessenta. na 60, década de 60, 50, eu acho. 50, Foi antes de eu nascer. 50. Eles falaram essa história aí desse avião. O avião Interessante. passou a ser um... E não podemos deixar de contar também, que não se comentou, né, as lendas do Chico Lumã, do cavalo. É, eu ia E perguntar agora. se essa, tem algum ela caos. reflete em todo, mas no Chico Lumã ela foi muito comentada também, o Sarapião do Arte, né? Quem não ouviu falar a história do Sarapião? Vocês Não, nunca viu? ouviram o relato? Não. Do nome sim, mas eu não lembro da história. Não, histórias são várias, mas diz que ele circulava num jipe velho aí, até fez eu lembrar da história do seu Moraes que eu peguei, era num jipe, mas era durante o dia, de certo não ia ser ele. Mas diz que passava um jipe aí de madrugada, era o seu Sarapião. Aí tinha um cidadão aqui, que eu não vou citar nome, que era muito, gostava de um trago, né, ia pra cidade, pra festa, e uma vez ele me relatou isso sem 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 pedir para não contar, que estava na beira da estrada ali de noite, pedindo uma carona para a cidade, mas devia estar bêbado, né? E veio Sarapião. aquele jipe velho, ele atacou, era o velho Sarapião. E chegou ali, já tinha ponte de madeira no Chico Lumã, aquela ponte antiga, não essa que tem hoje. Mas que chegou na cabeceira da ponte, o jipe, em vez de ir por cima da ponte, entrou por baixo da ponte. Entrou no banhadão. E diz ele que lá pelas tantas o jipe sumiu e ele ficou lá com água pelo pescoço, teve que sair. Passou trabalho para sair dentro do rio e o jipe evaporou. Mas eu imagino que ele estava bêbado e fez uma visão Eu vou desse imaginação. jipe e ele mesmo entrou por si só dentro desse banhado. Esse Mas cara eu deve ouvi ter esse visto- relato aí. Esse cara deve ter visto a Noiva da Lagoa também. tipo da Noiva da Lagoa. Deve ter visto. Teve uma visão da Noiva da Lagoa e Sarapião. Denise, dessas tuas anotações aí, o que, que Sim. falta tu me contar ainda? Eu estava dando uma olhadinha aqui e chegava agora a parte aqui que eu queria que o Delésio contasse da música do Teixeirinha, ele contou, né? Do circo que eles falam, ele não falou, mas ele disse que o circo ficava tanto tempo na comunidade, que eles chegavam a criar porcos, né? E Pra de engordar. tanto Mas tempo que eles um ficavam fato que até posso citar nome não precisa citar, mas que também que eu achei muito engraçado desse circo. E isso eu presenciava, porque o circo não era só no Chico Lumã. No Tapumes tinha um outro que foi famoso e era um bom circo, até nomes eu lembro, que a gente frequentava direto. Uma vez eu cheguei a acompanhar esse circo de Santo Antônio para Viamão. Foi embora do circo. Fui junto com eles. Era o circo Inhozeca. Tá, era bom esse circo, lá no Clotário, esse que nós falamos há pouco. Então, as pessoas driblavam, achavam maneiras de querer não pagar o ingresso, né? Então, eu me lembro uma vez que o falecido pai da Denise e o também falecido inspetor Marçal Plínio,
que tinha propriedade aqui, a Dona Maria ainda tem. Claro, a da Maria, né? E aí O José Nel, filho. passaram aqui É. no Chico Lumã, veio alguém da comunidade, pararam ali, não sei se no armazém, e veio o palhaço do circo reclamar que a bilheteria não tinha vendido praticamente nada de ingresso, que o pessoal estava subindo na cerca e nas árvores para olhar o espetáculo, quando ele iniciou. Pra não entrar no circo. E o Marçal tinha vindo de uma pescaria, tinha meio que E ele não era bebido, brabo também, né? disse Não. que puxou de uma arma e disse que eu resolvo. Puxou de uma arma e deu uns disparos para cima. Disse que as pessoas não desceram pelo tronco, pulavam do lado. E dispararam. Acabou com aquela invasão. Então isso eu ouvi também. Outra coisa interessante aqui, que eu vi na anotação da Denise, na época que eu trabalhei na escola, que a escola era aqui no salão, a gente fez uma linda festa junina e um casamento na roça de tirar o chapéu, né, Deleuze? Envolveu- O Deleuze era o delegado, os pais participaram. A maior tinha- parte dos pais, pai né? da Denise, eram casais de padrinhos do noivo e da noiva, traziam presentes assim, ó, criativos, era pato, né, o Amor participou, pato, né? era pato, era gato, era cachorro. Eu era- lembro que na época Gente. nós tínhamos uns cachorros lá em casa e a cadelinha tinha Tinha dado dado cria. cria. E o meu pai e minha mãe trouxeram Era os para os presentes. noivos uma caixa de filhotinho de cachorro. cachorro. Bem coisa Mas assim, casamento ó, maravilhoso. lembrando, não A só... tua arma, como é que era, Deleuze? Era uma espingarda assim? Eu usei o seu não, tu Marçal. era Mas eu ia xerife. dizer, o Marçal certamente te treinou. Não, com isso. ele me deu o arsenal dele, antigo que ele tinha lá de coleção. Claro, eu, havia eu uma me estrela sentia de de delegado de xerife. polícia, Claro. eu me vestia a rigor. Eu me a lembro por isso roupa chamou do a atenção. Né? O fotógrafo, Caprichei. o seu Erobaldo, ele fez Mas uma é- máquina daquelas que um saco tu enfiava a cabeça dentro Sim, e sim, dava um sim. estouro, saía um quilo de farinha de trigo. Mas na época, nesse sentido, a comunidade era o mais organizado. Eu não Participativa. vejo isso acontecer. Participativa. com certeza. A gente percebe isso em todas as comunidades. Outro fato também que tinha muito, que está praticamente em extinção aqui também, eram os ternos de reis, né? Chegavam em final de ano ali, início de janeiro, era tradição ir para casa das outras pessoas, oferecer o terno de reis. O pai dela Sim, aqui era muito. pioneiro, normalmente as pessoas recebiam e tinha que abrir a porta e Oferecer. fazer uma oferenda, né? Isso. Um doce. Então chegava, eu me lembro, a mãe ali, a tia Aneta, sempre fazia umas compotas de doce de figo, que era de época, É, a para pólvora. receber os possíveis ternos de reis, né? Que chegavam ali. Então, e aquilo já era uma diversão, né? Aquele terno. Eu vou comentar uma coisa, eu não sei se a Carla já está se encaminhando para finalizar, mas que eu acho que vale a pena a gente colocar isso. Todas as nossas edições foram muito legais, né? Muito interessantes. Mas assim, o sentimento de pertencimento de vocês aqui é louvável. Chega a emocionar a gente, Dá sabe? pra ver que vocês têm orgulho do que Vocês têm orgulho aqui. e a memória muito clara. Isso é muito bonito. Não, Esse o sentimento detalhe- de pertencimento, a gente. Eu herdei dos meus pais, né? O Delésio também, tudo. Mas a gente sempre levou pra escola. Isso assim, é muito lindo, Muito né? forte, sabe? Muito forte da gente pertencer a esse lugar. Pertencimento, Sim, exatamente. elas fizeram uma reunião pré-resgatando. Exatamente, isso é maravilhoso. Para maravilhoso. definir os temas a serem abordados. Coisa de professora. Porque a história se perde, né? que A que verdade mais- é essa. Se nós não registrarmos de alguma forma, Por a que que a história gente, se né, não- perde. A história se perde. Certo. O que mais tem nesse teu caderninho aí que nós não conversamos? Acho que agora é a professora Marlisa que tem a palavra. Não, como eu já disse, né, eu gosto muito de escrever, adoro poesia, sou apaixonada por poesia. Eu até participei 2 anos atrás do livro Poesia na Paz. Memórias. Não. Que A Heloísa que me Costa. convidou para ter tu- resgatando. Não. Tu deve ter o Prosa na Varanda ou o Suas Excelências Personagens. Sua Excelência. É. E eu contei a história do meu avô, que é de Tapumes, né? Eu lembro, claro. É. Eu escrevo esse livro. É, Claro, eu claro. fiz uma parte ali. Claro, aham. Então, assim, eu gosto muito de escrever e a Denise, assim, quem sabe tu faz uma poesia falando um pouquinho do Chico Lumões. Ai, Denise, eu não sei. Daí me sentei um dia de noite e saiu uma poesia que eu gostaria de Nós ler. vamos pedir para tu ler a tua Isso, poesia, isso. então o Daniel vai captar a tua imagem, vai ficar registrado. E fica aqui também o convite para que vocês, de repente, que gosta tanto de escrever,
escreva, não somente, a gente possivelmente venha ter o Raizinho esse ano, ou mesmo o Prosa na Varanda, que o Grêmio Literário vai fazer a próxima edição, então escrevam, gente. Se a gente não registrar, se perde. Perde, né? Se perde. Posso ler então? Claro. Então tá. Quero assim deixar claro primeiro que eu não sou poeta, tá? Mas eu gosto de escrever, tá? Chicolomã. Esta é uma comunidade que construiu sua própria história. Desde o Chico e o seu cavalo Lumã. Tudo foi se transformando e logo se chamou Chicolomã. Por aqui passaram muitos moradores, famílias com conhecidos sobrenomes. Sempre voltam para matar a saudade, pois aqui encontram a felicidade. Comunidade de gente trabalhadora, gente simples e humilde. E também de gente acolhedora. Uma comunidade de história que faz parte de nossa memória. Do agricultor ao pecuarista, criam gado, não perde ele de vista. Cultivam grãos, calejam as mãos e colhem de montão. O banhado grande é uma importante riqueza. Aqui se encontra a fauna e a flora, que são uma beleza. Na fauna temos as capivaras, maiores roedores do mundo. Vivem perto do rio, controlam a vegetação e nadam com perfeição. Com hábitos noturnos, saem a caminhar. Às vezes encontramos na ponte a desfilar. A preservação deste banhado é empenho de toda a comunidade, pois é nosso maior legado. Cuidar dele é prioridade. Aqui temos educação. É a escola Érico Veríssimo, que traz muita emoção. Por aqui já passaram muitos alunos. Por mim, professora de alfabetização. A comunidade celebra com devoção. Todo ano uma festa, em louvor a Nossa Senhora de Lourdes, que alimenta nosso coração. Com fé e confiança, não perdemos a esperança. Hoje carregamos nossa identidade. Viver em Chicolomã é bom de verdade. Somos um pedacinho do município. Temos muita amizade pelos vizinhos desta comunidade. Encerro essa poesia com alegria e emoção. Carregamos Chicolomã no fundo do coração. Professora Marlisa. Muito lindo, muito lindo. Quero fazer uma pergunta para vocês, mas de uma coisa recente agora, tá? Até para saber de vocês. O Rafael colocou aqui, eu vou ler tal e qual ele colocou. Qual o significado da obra de recuperação do trecho da estrada Alziro Machado de Castilhos, com levante junto à ponte do rio Chicolomã? Um investimento recente de 365 mil reais, numa parceria do governo do estado e município. Vai melhorar? É um alívio para a comunidade? É aquilo que você estava falando sobre a expectativa de melhorar sobre as enchentes? Nossa, eu acho que vai melhorar Depois 100%, de tantos anos, né, É. de espera disso, eu acho que vai ser Eu tenho certeza que vai melhorar, né? uma maravilha. Eu acho que é uma obra importante, né? Que ela sempre, às vezes, limita o acesso, criando vários problemas para a gente, embora que tenha uma alternativa, acesso, né? mas às vezes pessoas que não têm conhecimento, até eu mesmo já aconteceu de eu entrar no esquecimento e me ingressar lá para cá e tu ter que voltar. Daqui para lá é fácil até, mas o caminho Até mesmo o contrário... Delésio de não Estragar conhecer, carro, entrar né? com o carro e o carro apagar e acabar estragando danos ali dentro, mecânicos, enfim, uma série de problemas. Então aquilo ali é uma reivindicação muito antiga. Alguns tentaram amenizar, uma vez jogaram um pouco de material ali, não é o suficiente. Mas só numas partes, né, Delésio? Não foi uma coisa parelha. Não, né? mas eu digo muito lá no passado, já foi Verdade. feito algum tentativo, mas precisava uma obra mais complexa, né? Então, assim, alguns questionam a eficiência da obra, mas foi feito, eu acho que um trabalho de estudo para ver a viabilidade da obra, e eu acredito que ela é viável. E a gente espera e torce para que dê certo. E não está pronta, né, pessoal? E ainda ela não está pronta, sim. eu acho que nós temos ainda, mês que vem todo, se eu não me engano, para ela entregar.
para ser entregue. E eu sempre já levei essas pautas, até mesmo para os prefeitos, embora quer que seja, que a estrada do Chico Lumã é uma estrada de referências no município, pela sua característica de linhas retas, de superfície plana. Então eu acho que é uma estrada que deve ser mantida. E que faz ligação com vários outros lugares, né, Deleste? É uma ligação Centro. que liga município próximo aqui, Viamão, Capivari. principalmente depois da implantação aqui da Coperja e Realengo, tem bastante produção de arroz para cá, o pessoal utiliza, é um acesso bem facilitado para Viamão. Então eu acho assim, ó, a gente sonhava com aquela obra ali e ela está aí e vamos torcer Se que Deus quiser, fique vai ser resolvido inaugurada. o problema de ter que dar a volta pelo Morro Grande. Sim, né? sim. Que não precisemos passar por nenhuma enchente para É, saber que ela funciona. tomara que não precise mesmo. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Tem mais alguma lembrança? Alguma coisa que vocês queiram falar, seu favor? Acho que não. Eu lembro de colocar aqui. O senhor não quer contar nenhuma história engraçada? Alguma coisa triste que tenha acontecido com a comunidade que vocês queiram deixar registrado? Alguma perda? Alguma coisa assim que marcou a comunidade? Amém. Que eu lembre, não. Eu acho que nós poderíamos, eu vou sugerir, tá, Carla? Nós poderíamos finalizar com uma manifestação rápida de cada um de vocês. O que vocês têm mais orgulho daqui? Pode ser um fato, pode ser uma pessoa, pode ser algo que vocês próprios fizeram, alguma coisa que a gente fique registrado nesse trabalho. Seu Valmor, qual o seu orgulho da Não, senhora, localidade? nosso colégio. O senhor disse que é muito bom, continua sendo muito bom. Continua sendo. Que legal isso, né? Legal. Olha, a gente sempre tem orgulho daquele lugar onde a gente, qual pertence, onde a gente nasceu, pelo círculo de amizade e parentesco, né? Eu acho que é uma comunidade, às vezes eu chego a comentar com pessoas, né? Que ela não tem uma extensão grande de propriedades rurais, é uma zona que se destaca na produção de arroz e pecuária. Eu acho que é importante para o município e a comunidade também, né? Essas histórias que a gente tem aí de pessoas que fizeram história, como o Dr. Olavo, com essa implantação aqui, a primeira pista de aviação. Enfim, Leonel Barcelo é um orgulho aqui, também foi, tanto quanto o seu falecido Astrogildo Peixoto, a abertura dessa estrada. Eles pleitearam também uma vez a abertura do rio, do Banhado Grande, que era para drenar, não teve sucesso. Mas o que mais nos orgulha é o em si que dá um ênfase para o Chico Lumã, é o Banhado Grande, o banhado do Chico Lumã. Isso legal. Pode saber que ele repercute em todo o canto do estado. Legal. Denise? Orgulho de ter nascido na zona rural em Tapumes e de ter vindo para cá, morar no Chico Lumã e de pertencer a esse lugar. Orgulho da escola, orgulho do Chico Lumã. Legal. Eu acho que o meu orgulho maior é ter construído a minha vida profissional aqui, né? Aqui eu comecei e aqui eu concluí, né? 41 anos de trabalho como professora, então é um orgulho muito grande, porque assim, ó, foram muitos alunos que passaram por mim. Alfabetizando. Alfabetizando. E um outro orgulho muito grande ter criado meu filho aqui. Ele só saiu há pouco tempo, com 22 anos, mas ele nasceu aqui, cresceu aqui, participou de tudo que a gente fazia aqui, ele participava junto. Então esse é o meu orgulho maior, também. Pertenceu ao Chico Lumã. Olha, pessoal, o que a gente pode comentar assim, ó, esse trabalho, ele vai ter continuidade, logicamente, né? Nós vamos avisar para vocês quando nós divulgarmos, vai demorar um pouquinho, mas assim, ó, hoje foi uma tarde que não foi quente. Eu estou me sentindo muito bem aqui, foi maravilhoso. A gente estava com muito medo do calor, né? E a coisa também foi tudo muito rápido, um período que não é um período fácil, né, pra gente, né? Mas vocês foram assim, ó, extremamente receptivos ao contato da Carla, né? Então, da minha parte, eu agradeço imensamente a vocês, de coração. Muito obrigada. Também agradeço muito vocês, a disponibilidade, a amabilidade com que a gente foi recebido,
E a gente está protelando esse encontro, né, seu Delésio, lá de 2023, mais ou menos, que a gente fez o primeiro contato e aí acabou não dando certo. Então a gente tinha essa dívida com a comunidade de Chicurumã de conseguir vir aqui e fazer essa gravação. Sei que o momento, de repente, não era muito favorável, mas, enfim, a gente não podia perder a oportunidade de registrar a história de vocês também. E a forma como vocês nos receberam, olha, muito obrigado, foi muito... Eu muito me orgulho de ser lembrado o meu nome para participar disso, né? E a gente sabe que a vida a gente tem que estar substituindo gerações, né? isso aí. Me orgulho muito de poder estar aqui hoje documentando a minha passagem, né? Sim. Como morador de Chicurumã e contar um pouco da história que eu convivi lá com o pai. Então, eu fico muito grato de ser lembrado. Obrigado pela tarde Obrigada a maravilhosa. vocês. A gente também quer agradecer vocês. Em nome de toda a comunidade, né? Vocês levam uma florzinha nossa do Chicurumã. Olha que amor, que lindo. Obrigada Nossa, por que terem lindo. vindo, tá? Obrigada. Olha aqui. Obrigada. Obrigada mesmo. Passar bem aqui, olha, até a Santinha aqui. A Nossa Senhora de Lourdes. A Nossa Senhora de Lourdes, que lindo. Vai ficar no nosso jardim. É, muito, com certeza, né? Nosso jardim é lindo. Ah, que bom.